No vídeo de hoje vamos trazer a análise do IRDM11, é o fundo de recebíveis da Iridium. Trata-se de um fundo com patrimônio significativo que tem despertado interesse entre os investidores. Vamos avaliar os seus principais itens do portfólio, ver os itens problemáticos que ele possui papel e comparar os seus últimos resultados com outros fundos de porte semelhante. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar com uma visão do portfólio do fundo. Essas são as principais posições. O item mais relevante, a primeira linha, é um fundo soberano, um tesouro, tesouro direto, do governo federal, que representa 6,5% do patrimônio do fundo. E depois temos uma sequência de papéis, principalmente são CRIs, que o fundo possui em sua carteira. Nessa visão aqui, a gente tem as 6 maiores posições, começando com a DASA, que é uma operação lastreada em recebíveis na compra de uma torre de hospital da Bahia, É um grupo da área de saúde, diagnósticos. A Socicam 3, tem como risco o crédito corporativo da Socicam e espaços comerciais nos terminais rodoviários do Tietê e Barra Funda, na cidade de São Paulo. Gafisa, a operação ela tem como risco o risco corporativo, da incorporadora Gafisa, e tem a garantia do empreendimento Ciano, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O HGRS, ela tem um contrato de compra e venda devido por outro fundo, o HGRS 11, referente às unidades de residências de 2 edifícios. A BWIC, a operação para financiar um empreendimento multiuso em Florianópolis, Santa Catarina, e Evolua é uma parceria formada pela Green Yellow, a BMPI e Andrade Gutierrez, que é uma empresa focada no desenvolvimento de usinas solares de energia renovável. Inclusive a capa do vídeo, trouxe aí uma visão, até essa é a maior posição em CRI desse fundo, Além desses CRIs, a gente tem outros ativos que são esses fundos voltados para a área de real estate e hotéis, A gente tem aí um percentual mais relevante no ERCR11 da IVA, então ele tem uma posição aí que representa 2,29% do patrimônio. Temos outros fundos imobiliários, já fundos comuns, que a gente tem acesso. Alguns fundos de papel, chama a atenção o DEVA11, inclusive tivemos um vídeo recente trazendo o DEVA11 aí e seus principais pontos de atenção, Temos o HCTR11 e o Tordesilha, TORD11, Então são alguns fundos aí, a maior parte deles são fundos de papel. Com uma visão resumida, então, a gente tem aí 67, quase 68% do seu patrimônio investido em CRIs, a gente tem 21% em fundos imobiliários, 6,5% em caixa e 4,5% nesses outros fundos aí de renda fixa. Em termos de indexação, a gente tem 58% no IPCA e 21% no CDI com mais 9,5% de CDI percentual. Então a gente tem aí praticamente aí 30% de indexação pela taxa de juros. Em termos de setor, são 42% em real estate, 14% papel, 12% energia. Então são os principais setores. Em termos de taxa, a gente tem o IPCA mais 8,5% e CDI mais 5,3%. Então esses são os principais pontos aí, que a gente tem um resumo geral aí do portfólio desse fundo.
Mas como nem tudo é positivo, a gente tem alguns pontos, né? São três observações ali, né, que valem ser feitas em relação ao portfólio. Então a gente tem um CRI da Forcasa, em que foi pedido um período de carência temporária para pagamento de juros e amortização. Então a gente já entende que o devedor ele já está numa situação financeira um pouco mais complicada, né? Visando aí direcionar os recursos da empresa para as obras e empreendimentos do programa Casa Verde e Amarela. A posição representa 0,5% do patrimônio líquido do Iridium e a carência vai gerar um impacto mensal de menos de centavo por mês, né, de rendimentos. E esse saldo não pago ele vai ser incorporado lá na frente ao volume devedor do papel, né? O CRI Vale Energia, né, então teve uma assembleia que apontou para o pré-pagamento do CRI. E isso daí era previsto de acontecer em junho de 2023. E com o pré-pagamento, o fundo vai receber o dinheiro e ele vai precisar ir buscar no mercado alocação para esse investimento. E outra informação relevante, ele trouxe um resumo aí, principalmente dos fundos imobiliários, inclusive DEVA 11 e HCTR 11, que são fundos aí que têm tido uma desvalorização significativa nos últimos meses, trazendo a taxa interna de retorno do investimento que foi feito. No caso do HCTR e do RPR 11, uma taxa bastante interessante. Já o DEVA 11 é uma taxa aí relativamente baixa e o Tordesilhas e o VSLH apresentaram ainda taxa negativa de retorno. Então, ele abrindo aí os principais pontos, inclusive investimentos que não foram tão positivos assim dentro do portfólio. Na demonstração de resultados, a gente tem ali um resultado na ordem de 34 milhões e meio no mês de maio, sendo que quase 25 milhões aí devido aos CRIs, 7 milhões e 600 aos fundos imobiliários. As despesas na casa de quase 3 milhões de reais, e aí gerando um resultado que deu 31 milhões e 600 mil. Trata-se de um fundo aí bastante grande, né? Gera aí uma movimentação de dinheiro bastante importante no mês. O resumo dos últimos rendimentos mensais dos últimos 12 meses, a gente observa ali desde junho de 22, que vinha num patamar bastante bom de rendimentos, mas aí a partir de setembro, outubro, tivemos uma queda e ele tem mantido aí esse pagamento abaixo de R$ 1 por cota. Então, a gente percebe aí que houve uma queda importante de rendimento do Iridium nesse período, puxado em parte aí principalmente pelo IPCA no período, né, que vem apresentando aí uma redução e consequentemente aí uma redução dos pagamentos recebidos em termos de correção monetária aí dos diversos instrumentos que ele tem no portfólio. Resumindo o desempenho no mercado secundário, a gente percebe uma queda de preço de cota, puxado principalmente pelo menor rendimento dele mensal, ali que a gente observou agora há pouco, mas em termos de volume é um fundo bastante interessante, ficando em quase 130 milhões de volume negociados no mês. Trazendo então a comparação dele com outros fundos de porte semelhante, né? A gente pegou aí os maiores fundos de papel da bolsa. Em termos de dividend yield, ele está no meio da faixa, vamos dizer assim, né? Com 12,8%. A gente tem o HCTR, que é um fundo high yield, né? A gente entende também por conta do risco maior. Ele está com a relação preço-valor patrimonial um pouco mais alto aí que os demais, né? Sendo o maior do conjunto. O crescimento do dividend yield em 3 anos foi negativo, né? Então a gente percebeu essa queda principalmente aí nos últimos meses em termos de rendimento mensal. A liquidez é uma liquidez boa de 4,8 milhões, né? Não chega a mais de 10 milhões como os dois fundos ali, né? O da Kinea nessa tabela, mas é uma liquidez bastante interessante. Número de cotistas, 289 mil.
e um patrimônio de 3,3 bilhões de reais, né, um patrimônio bastante relevante. Sua taxa de administração é a mais baixa aí desse conjunto, né? Em termos de investimento, quem investiu há 1 ou 2 anos atrás sofreu aí com a queda das cotas e isso levou aí o resultado, né, global ficar no negativo, aí, perdendo para o IPCA no período. Valor esse da cota que a gente pode perceber aí no gráfico, né? Fica bem claro aí como apresentou uma queda aí importante, né? No último ano, né? Pouco mais de ano aí. Então, e a seu valor aí de negociação 2% abaixo do valor patrimonial, né? Que está na casa de R$ 89,6 reais. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no fundo da Iridium. Do lado positivo, ele tem um bom nível de diversificação dos ativos, tem uma liquidez bastante interessante e a taxa de administração está em patamar adequado, melhor do que outros fundos de grande patrimônio que a gente vê semelhantes na Bolsa, né? Do lado negativo, ele tem uma concentração na área de real estate, né? Então é uma área que pode sofrer muito aí a depender dos direcionamentos da economia. Alguns ativos que sinalizam problemas, né? Mas o que compensa um pouco é que mesmo esses ativos, né? Eles representam um percentual pequeno do patrimônio líquido do fundo. A queda de rendimento de rendimento por cota, né? Então, o quanto ele paga por mês ali caiu, né? Principalmente por conta dos indicadores econômicos, né? Principalmente IPCA. E a relação preço-valor patrimonial está ligeiramente maior do que outros fundos de porte similar. Então, esses são os principais pontos negativos do fundo da Iridium. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.